Olá, alunos! Nós vamos falar hoje a respeito da malária. Bem, a malária ela é uma doença parasitária provocada por um protozoário. Ela é muito conhecida como impaludismo, febre palustre, maleita. Ela tem vários nomes. Além disso, a malária é uma doença que ela é causada por um protozoário do gênero Plasmodium. E também ela tem uma outra característica, que ela é transmitida por um vetor, que é o Anopheles. É um mosquito que parece um pernilongo. Além disso, a malária ela é conhecida já há muito tempo pela humanidade. A malária ela é conhecida desde os tempos de Hipócrates. Na época de Hipócrates, dizia-se que era o mal do ar, porque ele associava a malária ao ar contaminado. Em 1899, no sul da Itália, que foi descoberto que a malária era transmitida através da picada de um mosquito, que no caso eu já comentei com vocês qual é. Bom, alguns dados epidemiológicos nós podemos citar que a malária ela é uma doença de distribuição universal. Ela tem em todas as partes do mundo, porém, na atualidade, ela tem uma maior prevalência, principalmente nos países africanos e na América Central e América do Sul. A malária, no Brasil, ela já esteve presente em todos os estados da nossa federação. No entanto, hoje em dia ele está mais concentrado principalmente no norte do país e em alguns estados do centro-oeste, embora ainda tenha algumas áreas endêmicas no Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Minas Gerais. Bom, na década de 40, falava-se que por volta de 2/3 da população mundial viviam sob o risco de contrair a malária. Aí, o que aconteceu? Houve uma mobilização por volta de 1950 da OMS, com o objetivo de erradicar a malária, e com isso diminuiu-se significativamente o número de pessoas que eram infectadas por essa doença. Depois deste momento, até mesmo caíram muitos os casos. Também contribuiu-se muito através do combate ao vetor, né, da malária, e diminuiu-se o número de infectados. Bom, como eu falei para vocês, o agente, o protozoário causador da malária é o Plasmodium. Existem 4 tipos de Plasmodium. O Plasmodium falciparum, que que causa a febre terçã maligna. O Plasmodium vivax, que causa a febre terçã benigna. E o Plasmodium malariae, que causa a febre quartã benigna. E tem o Plasmodium ovale. Esse Plasmodium ovale, ele não tem ocorrências, né, dele aqui no Brasil, e tem principalmente na África. Bom, quando nós falamos febre terçã, febre quartã, se refere ao intervalo de tempo em que ocorre a febre, que é um dos sintomas marcantes da malária. O que ocorre? Quando eu falo para vocês febre terçã, significa que o período de tempo entre uma febre e outra ocorre a cada 48 horas. E quando existe a febre quartã, a febre se dá a cada 72 horas. Bom,
Maligna se refere ao quê? Que é uma forma, o Plasmodium falciparum, ele é um protozoário que ele pode até mesmo provocar o óbito do indivíduo. Ele é uma forma de protozoário muito mais virulenta que as demais, ou seja, ele provoca muito mais sintomatologias, ataca muito mais células hepáticas e pode levar o indivíduo à morte. As demais, elas são o quê? Elas não levam o indivíduo à morte todas as formas elas podem ser curáveis através de uma medicação que depois eu vou comentar com vocês. Tá? Bom, aqui eu acabei de falar para vocês que terça e quartã significa é ligada às fases da esquizogonia, ou seja, das fases de reprodução. É o momento, na verdade, onde o Plasmodium vivax ou Plasmodium falciparum ou Plasmodium malariae, o que ele faz? Ele invade as células sanguíneas, principalmente as hemácias. Então, quando há o pico da febre, é quando ele está o quê? Rompendo essa célula e ele vai para a corrente sanguínea. Então, ou seja, a fase da esquizogonia que está falando aí, que ocorre as febres. Normalmente a febre que acomete esses indivíduos é uma febre alta, é uma febre entre 39 e 41 graus. Geralmente essa febre é acompanhada de calafrios, sudorese, mal-estar geral grande, dores musculares, cefaleia e às vezes pode levar até delírios persecutórios, tá? Então o indivíduo ele tem uma febre tão grande que ele pode chegar a delirar. Bom, a transmissão, eu já comentei com vocês que ela se dá através do mosquito, que parece um pernilongo, chama-se Anopheles, ou mosquito palha. Esse protozoário, ele se encontra principalmente no intestino e nas glândulas salivares. E ele é no caso, o homem é o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo é o mosquito. No homem, o parasita ele vai infectar principalmente os hepatócitos e as hemácias, como eu havia falado para vocês. Só que no homem, o meio de reprodução deles é a forma assexuada do tipo esquizogonia, tá? Ou esquizogônia. Bom, como que ocorre, no caso, o que ocorre para que essa malária ela seja uma doença que ela atinge atinge principalmente as zonas que são tropicais, áreas quentes, porque o mosquito Anopheles ele se reproduz, assim como o mosquito da dengue, em águas paradas, ou seja, o Anopheles ele vai ter predileção por lugares quentes onde tem muitas chuvas, assim como na região amazônica. O mosquito da malária, ele tem hábitos como, por exemplo, o nosso pernilongo. Ele é um mosquito hematófago. Normalmente são as fêmeas que ingerem os macrogametócitos e os microgametócitos do homem infectado. E com isso, esses gametócitos eles atingem o que? O sistema digestório do mosquito. É lá que eles vão amadurecer e aí esses gametas vão fecundar os macrogametócitos, formando um zigoto. Nesse caso específico, o zigoto vai se instalar no estômago, na parede do estômago do mosquito, vai formar a forma esporozóitos, que vão ser liberados nas glândulas e atingem as glândulas salivares do mosquito, encerrando aí o ciclo sexuado, ou seja, o ciclo esporogônico. Aqui é mostrando uma hemácia com, no caso, os protozoários. Aqui mostrando as formas intracelulares do protozoário, tá?
E uma coisa que é importante lembrar é o período de incubação da malária. O período de incubação, então, do Plasmodium, ele vai desde a inoculação do esporozóito até o aparecimento dos primeiros sintomas. Em geral, quando a infecção se dá pelo Plasmodium vivax, o período de incubação é por volta de 14 dias. Quando se dá pelo Plasmodium falciparum, a incubação se dá por volta de 12 dias. E quando é o Plasmodium malariae, por volta de 30 dias. Bom, aqui é só mostrando um resumo do que acontece, que eu já acabei de mencionar anteriormente para vocês, que eu não vou repetir. E existe também uma coisa que a gente pode comentar, que é o período de transmissibilidade da doença. Ou seja, vai desde a inoculação do esporozóito até o aparecimento das primeiras formas sanguíneas. Como eu havia falado para vocês, o Plasmodium, ele é bem esperto. Ele faz o quê? Ele entra dentro das hemácias e lá ele se reproduz, faz o ciclo assexuado de reprodução deste protozoário. E apresenta o período de transmissibilidade quando ele está dentro do homem em média de 8 dias no Vivax, de 13 a 17 em média, no Falciparum de mínimo 5 dias, com uma média de 8 a 12 dias, e o Plasmodium malariae é por volta de 14 dias, em média de 28 a 37 dias. Bom, as manifestações clínicas vão variar de acordo com o tipo do plasmódio infectante, lembrando que existem formas que eles são mais, no caso Vivax, ele é mais virulento que as demais, e em geral existe um período prodômico e uma fase aguda. O período prodômico é aquela fase onde existe o quê? Sintomas inespecíficos da doença. Ou seja, tem-se o quê? Um mal-estar geral, aí sim ainda é uma febrícula. Tem também uma discreta sudorese vespertina, mialgia e lombalgia devido à febrícula, cefaleia frontal e anorexia. Já na fase aguda, nós temos sintomas mais intensos e mais pronunciados da malária, que são a febre alta, no caso de 39 a 41 graus, acompanhado do calafrio e da sudorese, uma queda do estado geral do indivíduo, prostração, mialgia e lombalgia intensa e até mesmo convulsões. Lembrando que a febre, se for terçã, vai variar a cada 48 horas e quartã a cada 72 horas. Bom, o estado clínico, o exame clínico, ele é feito por exame clínico laboratorial e também o exame, o diagnóstico se dá através do exame clínico e do laboratorial. O exame clínico, geralmente é feito uma anamnese, que geralmente ele é acompanhado do exame laboratorial. O exame laboratorial é muito conhecido, ele é um exame que a gente fala que é a gota espessa. Esse exame geralmente ele é feito e é identificado na lâmina, no caso, os parasitas, e associado ao exame diagnóstico laboratorial também tem o exame clínico que eu já falei para vocês. Bom, o tratamento da malária. O tratamento da malária ele visa interromper o ciclo do parasita. E mais importante que isso é falar a respeito do quê? De quais são as formas de tratamento. A forma de tratamento mais conhecida e muito utilizada há muitos anos é através de uma medicação que hoje vocês estão ouvindo falar à torta e direita na televisão, que é a cloroquina. A cloroquina não serve só para tratar Covid-19. A cloroquina foi uma medicação que ela surgiu para o tratamento da malária. A cloroquina, ela funciona
matando, no caso, o Plasmodium. A gente fala que ele é um amebicida tissular. Ele tem um mecanismo de ação pouco conhecido, mas ele também tem uma ação anti-inflamatória. Por isso que ele não é somente utilizado em doenças como a malária, mas é utilizado em outras doenças até mesmo autoimune, e hoje em dia várias pesquisas indicam que ele também serve para tratar o Covid-19. Então, o tratamento da malária, ele visa principalmente interromper o ciclo evolutivo, seja a destruição das formas latentes, seja a interrupção da transmissão do parasito pelo uso de drogas que impedem o desenvolvimento das formas assexuadas dos parasitas, no caso seria aí a cloroquina, e também a profilaxia, que no caso específico seria o que? Combate ao agente transmissor, que seria ao mosquito. Bom, como eu falei para vocês, o Plasmodium ele tem um tropismo por células principalmente do sangue e também do fígado e do baço. Ele promove a destruição das hemácias através da sua entrada para a reprodução dentro delas, e que coincide com os períodos de febre. Além disso, ele também leva a uma congestão e infecção aguda tanto do fígado quanto do baço, ou seja, ele leva a uma hepatoesplenomegalia em ambos os órgãos, pois ele também tem tropismo por células desses dois órgãos. As medidas importantes de proteção individual, que seria o que? O combate ao vetor, combate ao anófilis, que seria o que? Uma das principais medidas de prevenção. No caso específico, o principal objetivo é impedir ou reduzir a possibilidade do contato do homem com o mosquito transmissor. Como se dá isso? Através da pulverização de inseticidas, né, que vão combater o anófilis, e também outras proteções de medida individual, que seria o quê? Diminuir as áreas cobertas do corpo com o uso de calças e camisas de mangas compridas para diminuir a exposição da pele ao mosquito, e manter sempre protegidos esses locais também por repelentes. Além disso, nós também temos o uso de cortinados, principalmente nas camas. Geralmente esses cortinados eles são impregnados de inseticidas. O uso de telas e redes nas portas e janelas. E neste caso específico, esses cuidados não protegem só contra a picada dos mosquitos transmissores, mas também a picada de outros insetos transmissores de outras doenças. Bom, as principais aí, desculpe, aqui está errado, intervenções de enfermagem não, seriam principais diagnósticos de enfermagem acompanhados das intervenções de enfermagem, são risco de débito cardíaco diminuído, intolerância à atividade devido, tanto o débito cardíaco diminuído quanto a intolerância à atividade seria devido à hepatoesplenomegalia e também à anemia causada pela malária. A hipertermia, que é ligada, no caso em específico, à febre, a dor aguda, que é relacionada principalmente às mialgias que esse indivíduo sente, a nutrição desequilibrada ligada aí, relacionada, no caso em específico, a falta de vontade de comer, o risco de sangramento por acometer tanto o fígado quanto o baço, lembrando que o fígado ele produz os fatores de coagulação, e também a troca de gases prejudicada, que vai levar à frequência respiratória e ao padrão respiratório inadequado. Era isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Lembre-se que vocês têm que me mandar por e-mail o trabalho que nós comentamos a respeito da síndromes gripais, cada um com seus grupos respectivos. Obrigada e até sexta-feira.